Louvado seja o nosso Deus por esse mês que está começando e também pelo programa A Redenção, que começa agora para você e toda a sua família. É aquele momento da gente colocar o nosso coração diante de Deus, aprender a sermos aí, a ser pessoas íntimas do Senhor através dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu sei que muitos que acompanham, que rezam conosco, já têm aí obras espirituais selecionadas de Santo Afonso, estão crescendo na fé junto conosco. Sejam bem-vindos! E claro, conosco sempre o Padre Frederico Ozanam, missionário redentorista. Uma alegria ter o senhor com a gente, Padre. Deus te abençoe, Caísa. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Como disse Caísa, é uma alegria estarmos juntos aqui hoje para crescermos um pouco mais. Guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, mergulhando a nossa vida numa importante obra espiritual de Santo Afonso que trata sobre a oração. Hoje o nosso tema é o seguinte: atitudes que agradam a Deus. E aí falar dessas atitudes que agradam a Deus é também nos motivar a buscar a ter essas atitudes no dia a dia, né, Padre? Porque às vezes a gente inclina para outro lado. Nos esforçarmos pelas coisas do alto, né, por aquilo que é próprio de Deus, ou seja, para fazermos a vontade dele. Ele primeiro nos amou e espera da nossa parte uma resposta de amor. O que agrada o coração de Deus? É sobre isso que nós iremos hoje aqui tratar. E nós vamos percebendo no conteúdo de hoje, na nossa meditação, que o nosso Deus é um Deus amoroso, né, Padre? Tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, acalmemos o nosso coração e vamos só crescer nessa intimidade, nessa certeza de que Deus está conosco. E aí, Padre, nós também no início do programa sempre clamamos a força e a graça do Espírito Santo. Então vamos suplicar a força e a graça de Deus, nosso Espírito Santo. Amém. E que bênção é contar com a unção e com a força do Espírito Santo na meditação da Palavra de Deus. Eu sei que você já pegou sua Bíblia, que o Espírito Santo nos conduza, não é? Para que nosso coração se abra, para que tenhamos sabedoria ao ouvir a Palavra de Deus e também muita sensibilidade, porque eu tenho certeza, nós temos, eu, Padre, Deus vai falar comigo, com o Padre, com você, nesse momento do nosso contato com a Palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Eclesiástico, capítulo 2, versículos de 7 a 13. Eclesiástico 2, versículos de 7 a 13. E a palavra diz assim, ó: Vós que temeis o Senhor, contai com sua misericórdia e não vos desvieis, para não cairdes. Vós que temeis o Senhor, confiai nele, e a vossa recompensa não falhará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas, alegria, duradoura e misericórdia. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações ficarão iluminados. Considerai, filhos, as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor
é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege todos os que o procuram com sinceridade. É um grande conforto, não é, Padre Frederico, ouvir essa palavra e perceber que o Senhor, como o Senhor sempre diz aqui na Redenção, o Senhor, Ele se adianta sempre em nos amar para que possamos dar uma resposta também de amor. Isso, e é muito bonito podermos acompanhar o que nós ouvimos aqui, dessa ternura, do cuidado, do amor de Deus para com cada um de nós, né? E esse chamado ao temer e servir a Deus na confiança de que a recompensa dele não falta. Esse temor que não é ter medo, mas é essa atitude de respeito, de zelo amoroso para com aquele que é o nosso Deus. Então esse texto tão rico que fala da misericórdia de Deus, da nossa confiança, porque a recompensa dele não tarda, das coisas boas que ele nos concede, especialmente o texto nos alerta para essa permanência em Deus, né? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado, quem confiou no Senhor e ficou desiludido, ele protege todos os que o procuram com sinceridade. Então esse chamado à verdade apresentada diante de Deus, a verdade da nossa própria vida, né? A sinceridade, não falar com Ele por falar, da boca para fora, é saber que Ele é o nosso amigo, Ele está esperando a nossa visita, a nossa conversa, a nossa oração. Ô Padre, e aí quando a gente fala, né, dessa intimidade com Deus, quando nós falamos do tema de hoje, né, atitudes que agradam a Deus, a gente sempre às vezes pensa assim, né, e às vezes você até está pensando isso, mas agradar a Deus eu tenho que fazer tudo certo e eu não consigo nem sempre fazer as coisas certinho, andar certinho. E às vezes não é bem assim, não é, Padre? Porque Deus conhece o nosso coração e na realidade Ele sabe que a gente precisa de ajuda. Sim, e por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, quando já começa a falar desse tema, atitudes que agradam a Deus, Santo Afonso já nos diz assim, ó: o Senhor não ficará ofendido se nas tribulações procuras os amigos. Então, olha que Deus humano, ao mesmo tempo que é Deus, é humano também, conhece as nossas fraquezas. Então, Ele não se decepciona se na hora da tribulação eu procurar lá um amigo, porque se é essa ajuda que eu preciso, Ele compreende a nossa humanidade. E aí, Padre, Santo Afonso vai falando de todas as atitudes que agradam a Ele, mas que também atitudes que nos ajudam a lidar nessa vida com tudo que nós enfrentamos. Exatamente, ele vai trazendo essas atitudes da alma devota, né, daquele que realmente ama a Deus, que são atitudes que edificam a nossa vida e que nos colocam numa profunda sintonia com Ele. Né? Ele diz, por exemplo, que um ato de confiança que muito agrada ao Senhor nosso Deus amado, é que quando nós, pecadores, cometemos algum defeito, né, que nós não nos envergonhemos de nos colocarmos imediatamente diante de Deus para pedir o seu perdão. Não é nos escondermos, mas nos colocarmos diante dele, reconhecendo a nossa falta, o nosso pecado e nos arrependendo desses pecados e, claro, também nos inclinando cada vez mais à vontade de Deus, a agir na verdade, a colocarmos-nos sempre diante desse que nos sustenta, que nos ampara, que é o próprio Deus. E aí Santo Afonso continua dizendo aqui, ó: dize com coragem, quanto mais te sentires confuso e desesperançados, o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Então, se sentir confuso, desesperançado, o Senhor já sabe que nós vamos nos sentir assim em algum momento da vida e talvez em vários momentos. Só que é sempre diante dessa confusão, dessa falta de esperança, sempre nós devemos dizer com coragem: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Então,
ter atitudes que agradam a Deus não quer dizer que nós não vamos ter aquele momento de fraqueza, de desconfiança, de desesperança. Isso aí nós vamos ter. Mas é como eu vou agir diante de tudo isso que eu sinto, ou até mesmo das minhas atitudes que não agradam muito a Deus. Como que eu vou agir diante de tudo isso? E aí Santo Afonso vai nos dando aí, Padre, como o senhor já bem disse, né? Recorrer a Deus logo, não deixa aquilo crescer muito não, ou se afastando de Deus não, recorra ao Senhor, e essa é uma atitude que muito agrada ao nosso Deus. Sim, sim, né? E Santo Afonso traz para nós também 3 devoções especialíssimas para que possamos progredir espiritualmente. E, claro, para nutrirmos uma melhor relação com o Senhor nosso Deus. Ele diz, primeira devoção, a paixão de Jesus Cristo é meditada, essa devoção à paixão de nosso Senhor. A segunda, a visita ao Santíssimo Sacramento. A terceira, a nossa devoção, o nosso amor à Maria Santíssima. Então, a paixão de nosso Senhor, a Eucaristia e Nossa Senhora. 3 devoções que as almas devotas devem nutrir para, claro, crescer cada vez mais nesse trato de amizade com o Senhor Deus. São devoções especialíssimas trazidas a nós por Santo Afonso. Ai, Padre, como é que eu posso nutrir a minha devoção à paixão de nosso Senhor? Por exemplo, meditar, rezar a Via Sacra, as estações da Via Sacra, contemplar este mistério da entrega do Senhor, da sua paixão, do seu sofrimento, dor e morte, por muito nos amar. A Eucaristia, a visita ao Santíssimo Sacramento, a participação frequente à Santa Missa, por exemplo, a devoção à Maria Santíssima. Nós tratamos tanto dessa devoção especial quando nos referimos às glórias de Maria, nas últimas meditações do programa, né? Mas podemos, por exemplo, rezar o nosso Santo Terço, as novenas, né? O voltar-se para a imagem de Nossa Senhora e devotamente, filialmente, falar com ela pedindo a proteção. Então, Santo Afonso vai mostrar para nós esse tripé que não pode faltar na vida do católico, da alma devota. O Padre, o senhor dizendo dessa oração que a gente deve fazer, Santo Afonso diz aqui, para não desanimar, volta os olhos para Jesus na cruz e oferece seus méritos ao Pai Eterno e espera com certeza o perdão, uma vez que Ele, para te perdoar, não poupou o seu próprio Filho. Olha que lindo, né? E a gente muitas vezes fica com os nossos olhos voltados para as nossas incapacidades, até mesmo para o nosso desânimo, achando que nada vai dar certo. Mas se voltarmos os nossos olhos para Jesus na cruz, tudo vai ser diferente. Ô Padre, tem muita coisa também que muitas pessoas, né, ou melhor dizendo, que pensam assim, não, mas eu fiz isso, não agradou a Deus, Deus vai me castigar. E Santo Afonso diz aqui que Deus é imensamente mais inclinado a nos fazer o bem do que a nos castigar. O nosso Deus é um Deus amoroso, é justo, não é, Padre? Mas sim, é amoroso. A misericórdia do Senhor não pode ser esquecida, né? Muitas pessoas se apegam tão somente à justiça. Ai, Deus vai me castigar por isso e por aquilo outro. Não, Deus espera, claro, a nossa vida em harmonia com a vontade dEle, a nossa conversão pessoal, né? O trilhar o caminho, verdade e vida que é Jesus, mas São Tiago vai trazer essa expressão que você citou aí, né? Da gente confiar cada vez mais na misericórdia de Deus, né? Não desesperar, agir com prudência, confiando no Senhor, porque Ele muito nos ama e Ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Não é que Ele vai bater palma para o que está errado, para o pecado, não, mas Ele não veio para nos condenar. Ele quer o tempo todo a nossa salvação e, claro, espera que nós abramos a porta do nosso coração e nos voltemos para Ele. Isso é mudança de vida, isso é conversão, isso é fazer valer, né, a nossa filiação divina, ser de fato e de verdade e agir de fato e de verdade como filhos da luz e não das trevas. Isso mesmo. Imagina, né, Padre? O Senhor é o ser humano. Imagina se o Senhor, a cada vacilo que o Senhor tivesse, porque o Senhor é ser humano também, como nós, o Senhor fosse desistir. Daqui uns dias o Senhor não ia conseguir viver sua vocação, não é assim, Padre? Desesperar da salvação, então... né? Não. Isso recorda da nossa fragilidade. Se a gente cai, é porque somos frágeis. Isso. Não podemos confiar apenas e tão somente em nossa força, porque somos fracos. Ou seja,
confiemos em Deus, busquemos o seu auxílio, a sua proteção, recorramos sempre a Ele de forma devota e filial, para podermos contar com esse amparo, com esse sustento que nos faz ir adiante. Não nos permite ficar estacionados na vida ou, pior ainda, regredindo, retrocedendo, né? Então, avance para as águas mais profundas do amor de Deus. Isso, e aí tem o Redenção no Dia a Dia, que inclusive, Padre, esse Redenção no Dia a Dia de hoje foi sugestão de Santo Afonso Maria de Ligório em seus escritos, hein, Padre? Santo Afonso que deu como sugestão que nós vamos agora citar aqui. Isso. A seguinte sugestão: ao despertar de manhã, o seu primeiro cuidado seja voltar o pensamento para Deus, oferecendo para a sua honra tudo que você fará ou que sofrerá durante o dia, pedindo que Ele te ajude com a sua graça. Acordou, despertou? Volta o pensamento para Deus. Agradece, peça ajuda, enfim, peça a graça de caminhar o dia todo com o Senhor. E o programa Redenção, estamos sempre meditando os ensinamentos de Santo Afonso. E é como se, vou ser bem radical aqui, é impossível falar de Santo Afonso e não falar dos ensinamentos sobre a oração. Ele, o padre sempre diz aqui, ele é o mestre da oração. Então é isso que ele quer nos ensinar. Através da oração, sermos íntimos com o Senhor. E padre, nós estamos no ano dedicado à oração e por isso nós precisamos falar sobre isso aqui no programa. Para reavivar cada vez mais em nós esta realidade que precisamos cultivar. Isso. Santo Afonso já dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, esse convite profundo, fortíssimo, a essa relação tão próxima e filial, de amizade mesmo, com o Senhor nosso Deus. E aí, Santo Afonso traz alguns ensinamentos que a gente está pegando aí, trechos, não é, Padre? Trechos da obra A Oração, meio para alcançar a salvação. Hoje, a palavra dessa obra, o trecho que diz assim: Deus nos ordena a esperança. Então, Santo Afonso recorda que no Concílio de Trento foi declarado o seguinte: no auxílio de Deus, todos devem pôr firmíssima confiança, porque assim como Deus começou em nós a boa obra, Ele que dá a vontade e também a execução. Ele levará também até o fim, contanto que nós cooperemos com a graça dele. Ou seja, o que Deus começou em nós há de acontecer pela graça dele, mas isso vai acontecer mediante a nossa cooperação, a nossa abertura, a nossa colaboração. É como já dizia Santo Agostinho, né? Deus que criou você sem você, quer contar com você para a sua salvação. Ou seja, eu tenho que dizer sim, eu tenho que me abrir para Deus, eu tenho que cooperar, eu tenho que colaborar. Ah, eu quero que Deus faça tudo na minha vida, mas eu cruzo os braços, fico indiferente. Não, isso não funciona, né? São as duas forças. É o agir humano e a graça de Deus cooperando para que a obra de Deus aconteça da melhor forma possível. Então, colabore com Deus, confie no Senhor e reze. Rezar é sempre o importante, porque aí o que para nós é impossível, pela graça de Deus, nós vamos sendo capazes de realizar. É aquela parte que nós precisamos fazer, é aquele passo que nós precisamos dar. Então, como já disse o padre, vou aqui reforçar, reze, rezemos juntos sempre, contando com a graça de Deus. Que alegria saber que você, assim como eu, o Padre Frederico, aqui no programa Redenção, tem crescido na intimidade com Deus. Através dos ensinamentos de Santo Afonso, nós estamos avançando, não é? na nossa fé, na nossa caminhada espiritual. E aí, para te ajudar a cultivar essas atitudes que agradam a Deus, nós deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso. O pensamento de hoje está lindo, diz assim, ó: alma devota, presta máxima atenção a essa doutrina comumente ensinada pelos mestres espirituais. Recorre imediatamente a Deus logo após tuas infidelidades, ainda que as repetisses 100 vezes no dia. E tendo recorrido ao Senhor, recobra logo a paz depois das quedas, pois, senão a alma desanimada e perturbada pelos defeitos cometidos, pouco haverá de procurar a Deus.
perderá a confiança e esfriará o desejo de o amar. E pouco poderá avançar no caminho do Senhor. Pelo contrário, recorrendo logo a Deus para pedir-lhe perdão e prometer-lhe que te corrigirás, as quedas servirão para mais avançar no amor divino. Olha que pensamento lindo, hein, Padre? Um verdadeiro ensinamento. Um verdadeiro ensinamento, e Santo Afonso traz aqui ensinamento dos grandes mestres espirituais. Resumindo se eu caio por conta de uma infidelidade, por conta do pecado, eu tenho que procurar a Deus logo e me levantar. Permitir que o Senhor me levante, ou seja, não ficar muito tempo numa situação de embaraço, de pecado, enfim, uma situação de infidelidade. Como aquela pessoa que fica continuamente pensando no erro, no pecado, e isso vai colaborando, se eu não busco logo o perdão, para que eu me desanime, para que a minha vida espiritual se esfrie, o desejo de amar a Deus fique apequenado. Então, Santo Afonso, ele traz essa dica muito prática. Se a gente erra, se a gente cai, é preciso buscar logo o perdão de Deus, né? E há quanto tempo você não busca o perdão de Deus? Quem sabe, por exemplo, na confissão sacramental. Talvez esteja faltando isso para que você possa caminhar de forma mais leve, mais plena, em harmonia com a vontade de Deus mesmo, né? De coração aquecido, inflamado de amor. E Santo Afonso traz um dos motivos pelos quais a gente se afasta, se desvia, é essa cobrança excessiva, né? Eu errei, mas busca o perdão, né? Volte-se para Deus, recomeça no Senhor, Ele é misericordioso. E, claro, vendo o nosso arrependimento sincero, Ele nos dá essa nova chance para a gente ir adiante, para a gente não ficar estacionado na vida, mas para progredir, como já ensina Santo Afonso. Então, buscar logo a emenda de vida, buscar logo o perdão de Deus, não ficar se demorando naquilo que é para nós uma situação de peso, de desânimo, de dificuldade. Não. Ser mais positivo sempre, mas buscar, em primeiro lugar, a graça de Deus, que tudo pode em minha vida. E quando a gente busca a graça de Deus, diz aí Santo Afonso que a gente vai aprendendo com os erros, não é, Padre? Isso. Se eu tenho essa atitude, os erros vão servir como ensinamento para a minha vida, né? Isso. Não mais como aquela ferramenta de tormento para ficar me entristecendo, mas vai servir, se eu estou perdoado por Deus, como esse ensinamento para a vida. Bom, eu sei que agora eu tenho condições de não mais trilhar esse caminho do erro do pecado, mas se eu caio, eu busco perdão, mas eu avanço, eu sei que Deus está comigo, que não me abandona e quer o melhor para mim. Então isso é suficiente para que a gente possa viver uma vida nova e possa avançar no amor divino, que é fonte de toda graça, fonte de toda felicidade e especialmente da salvação. Amém. Vamos rezar então pedindo essa graça do Senhor, para que ao invés de desanimarmos diante de nossas falhas e dificuldades, possamos aprender com elas e trazer aí, recobrar, retornar a ter paz no nosso coração. Vamos rezar, né, Padre? Vamos lá. Meu Jesus, eu vos bendigo e sempre bendirei por tantos favores que me fazeis. A mim que merecia castigos e não favores pelas ofensas que vos tenho feito. Senhor, agradeço e conservo na memória todos os vossos benefícios, passados e presentes, para por eles vos dar honra e glória eternamente. Meu Deus, que nesta terra o Senhor seja minha única felicidade, o objeto único de meus afetos, o único fim de todas as minhas ações e desejos, até que chegues ao reino eterno, onde meu amor será de todo perfeito e consumado, e meus desejos plenamente realizados e atendidos. Viva Jesus, nosso amor, e Maria, nossa esperança. Que possamos, não é, Padre Frederico, cultivar as boas atitudes, nos esforçarmos aí para cada dia agradarmos a Deus. Isso aí, que não nos falte esse empenho, esse esforço para tudo fazermos para a maior glória de Deus. E para isso acontecer de forma plena, nós pedimos
a bênção de Deus, sem a qual nós nada podemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você a saúde, a alegria, a paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais um programa Redenção. Semana que vem tem mais, Padre. Semana que vem tem mais e nós te esperamos. Isso mesmo, até mais.